Oi, pessoal, apresentando a Prévia 2, então. Lembrando que a minha fazenda é uma fazenda de camarão com produção intensiva e no empreendimento ainda eu tenho uma fábrica de ração. A espécie que eu vou estar trabalhando vai ser o camarão branco do Pacífico, o Lithopenes guanamei. O local do meu empreendimento é em Aracruz, no Espírito Santo. Aqui fica o local do meu empreendimento em relação à cidade e em relação ao estado do Espírito Santo. Falando um pouquinho dos índices zootécnicos, eu vou estar trabalhando com duas fases, o berçário e a engorda. No berçário eu vou estar trabalhando com 400 camarões por metro cúbico e na engorda 200 camarões por metro cúbico. Lembrando que eu ainda tenho a fábrica de ração, pretende-se ter uma produção de 10 toneladas de ração por mês, além das rações utilizadas no empreendimento. É uma visão do empreendimento como um todo, as dimensões do empreendimento. Então, eu vou ter 3 edificações e 2 estruturas. Aqui é edificação 1, edificação 2, edificação 3, estrutura 1 e estrutura 2, que eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente. Da prévia 1 para a prévia 2, tiveram bastante alterações necessárias nas edificações e eu vou estar explicando elas melhor no próximo slide. A edificação 1 é a estufa. A estufa irá abrigar os tanques de engorda e de berçário. Essa estufa ela tem que ter uma fundação profunda e ela vai ser do tipo estaca pré-moldada, vai ser preenchida com ferro e concreto armado. Essa estrutura ela tem que ser um pouco mais reforçada porque os tanques eles vão gerar uma carga consideravelmente alta de transmissão para o solo. Falando um pouquinho então da mesoestrutura, a gente vai trabalhar com uma laje maciça, apoiadas em vigas de baldrame e contrapiso convencional. Esses materiais foram escolhidos mais para facilitar a limpeza e também para a segurança dos trabalhadores. Eles vão ser de geomembrana expansiva em PVC e ele vai ter estrutura metálica e mourões de concreto, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado. A estufa ela vai ser do tipo capela e vai ser composta por uma estrutura metálica galvanizada e vai ser revestida por lona plástica e por tela. Aqui ao lado a gente consegue ver mais ou menos como seria a estrutura metálica e aqui um exemplo de como ficaria a lona. A estrutura metálica ela foi escolhida justamente pela viabilidade econômica e pela durabilidade. A edificação 2 é a edificação da fábrica de ração. Ela também vai necessitar ter uma fundação profunda, que vai ser do tipo estaca pré-moldada, que vai ser preenchida então com ferro e concreto armado. A necessidade dessa fundação profunda é porque justamente a fábrica vai gerar uma carga alta também de transmissão ao solo. Na mesoestrutura, então, a gente vai estar trabalhando com laje maciça de concreto, vigas de baldrame, contrapiso e o revestimento do piso vai ser de cimento queimado. Então, a gente vai ter ainda pilares de concreto e as placas rígidas cimentícias. Para que não fique um aspecto tão poroso, vai ser necessário fazer o revestimento com argamassa e posteriormente com pintura acrílica na cor branco gelo. Esses materiais eles foram escolhidos justamente para diminuir o tempo de construção da edificação e por causa da resistência dos materiais. Falando da mesoestrutura, então a estrutura do telhado ela vai ser toda em alumínio e as telhas elas vão ser telhas termoacústicas, que vão ter 3 camadas, que seria a primeira camada uma placa de aço galvanizada, uma placa de isolante térmico e outra placa novamente de aço galvanizado. O intuito dessa mesoestrutura é o baixo peso que essa estrutura tem e o conforto térmico que essas telhas vão gerar para os trabalhadores. A edificação 3 ela vai ser composta pelo vestiário, a administração e o refeitório. Essa edificação ela vai ter uma fundação do tipo sapata, e o resto vai ser bem parecido com os outros, ou seja, laje maciça de concreto, vigas de baldrame, contrapiso, revestimento de cimento queimado, os pilares de concreto, as placas rígidas cimentícias. Também vai ser revestido de argamassa e pintura acrílica. E o único diferencial é que ali nas divisórias do meio não vai ser com drywalls, que seria o gesso acartonado. E o gesso acartonado também vai ser pintado com a tinta acrílica.
E aqui só uma fotinho do drywall para vocês verem. E como dentro da edificação ela vai ser toda pintada de branco, fora da edificação ela vai ser pintada de azul inverno para o empreendimento ter uma cor característica. Os foram escolhidos pelo custo-benefício e pela praticidade, e a parte da superestrutura vai ser de alumínio, toda de alumínio, com telhas termoacústicas, como eu mostrei no slide anterior. A estrutura 1 vai ser a estrutura que vai abrigar os reservatórios de água. Essa estrutura ela só vai ter a parte da infraestrutura e da mesoestrutura, ela não vai ter superestrutura nem paredes, né? Vai ser só, no caso, um chão de concreto. Então, a gente vai ter uma infraestrutura sendo uma fundação do tipo estaca pré-moldada, preenchida também com ferro e concreto. E na mesoestrutura eu vou ter uma laje maciça de concreto e vigas de baldrame, contrapiso e também a pintura acrílica lavável, daí nesse caso. A estrutura 2 ela era inicialmente fechada, mas depois da prévia 1 eu vi que não tinha necessidade de ser. Então eu vou deixar ela a céu aberto e acaba que não teremos mais essa última estrutura.